Bem-vindo ao É Pauta na JUSIAP. A edição de hoje traz a beleza do estilo arquitetônico do século XIX, além da arquitetura do século XX da nossa cidade. Venha conhecer comigo um pouco da nossa própria história. É possível conhecer um pouco da história de JUSIAP por meio da arquitetura que ostenta fachadas e marcas de um tempo. O estilo arquitetônico revela muito dos costumes e as influências de cada época. JUSIAP, uma cidade típica do Nordeste brasileiro, coleciona casarões que foram utilizados por coronéis no período do coronelismo, ainda no início do século passado. Muitas construções mantêm intactas fachadas originais do final do século XIX e início do século XX. Pela Praça Rodrigo Alves Teixeira, logradouro que recebe o nome de um dos coronéis de JUSIAP, é possível avistar o antigo centro histórico da cidade com o que restou de um casario secular. Hoje, deteriorado, o centro de JUSIAP já não conserva mais as características arquitetônicas originais. Mas afinal, qual será o futuro do legado arquitetônico de JUSIAP? A área, que antes era habitada por famílias, chega a somar mais empreendimentos do que residências ativas. Mercados, lojas, depósitos e outros negócios disputam com número reduzido de habitações o novo espaço no meio da cidade. Um dos últimos casarões que conservava a arquitetura civil urbana do final do século XIX, no centro histórico de JUSIAP, começou a ser demolido ainda em 2015. O casario deu lugar a mais um empreendimento no centro da cidade. O prédio, datado da segunda metade do século XIX, era originalmente caracterizado por 6 janelas e uma porta. Outras construções também foram demolidas desde então, como a casa que serviu de residência a João Batista Luz, quarto prefeito de JUSIAP. Para muitos especialistas, manter a fachada é um modo de manter viva a memória da cidade. As eiras e beiras, janelas altas e portas estreitas nos levam de volta ao passado e contam como esse detalhe era importante para a sociedade da época. As casas de quem possuía recursos financeiros tinham eira, um prolongado do telhado que servia como proteção para a chuva. As casas das pessoas mais ricas tinham, além das eiras, as beiras e até tribeiras, que eram ornamentos sobre as eiras, ou seja, era uma forma de ostentar a riqueza. É possível que em pouco tempo haja apenas vestígios do que restou do legado histórico material da praça, como o intocável prédio da Capela Matriz Nossa Senhora da Saúde, datado da metade do século XIX, o antigo mercado municipal, que abrigou o Museu de Antiguidades do Sr. Onido Luiz Silva, a Câmara de Vereadores do município e algumas residências que conservam em bom estado as suas fachadas. É possível que a construção da igreja tenha sido em 1863 a 1866, por mão de obra escrava, ou seja, quando o Brasil ainda não tinha abolido a escravidão e era império. A capela sofreu uma intervenção na década de 1970, modificando sua fachada e ocasionando a perda das suas características originais. O altar foi classificado em estilo neoclássico com forte influência do barroco rococó. É o único do mundo, segundo o Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia, e é inspirado na colunata de São Pedro de Roma. De acordo com pesquisas recentes, teria vindo diretamente de Portugal e está incompleto, se compararmos a sua estrutura integralizada, pois, segundo a tradição oral, a parte adjacente do altar não coube na capela. No entanto, seu destino é incerto e alimenta várias teorias. Muitas construções eram erguidas com este tipo de tijolão, feitos com uma espécie de argila. Também conhecido por adobões, eles formam a base e a maior parte das estruturas dos casarões seculares. Estou dentro de um dos mais antigos prédios do casario do Centro Histórico de JUSIAP. E aqui dentro é impossível encontrar relíquias que contam a história do passado da cidade. Nessa embalagem era comercializada a brilhantina, um produto de beleza do século passado que as pessoas utilizavam no cabelo.
Estamos no sobrado A Flor de Jussiape, um prédio que funciona um dos mais antigos comércios ativos na cidade. Ainda é possível encontrar relíquias perdidas no tempo. Entre os perdidos e os achados, Imagina só se à época todo esse dinheiro fosse convertido. Olha só, nesses casarios antigos é possível encontrar muita coisa perdida no tempo. inclusive o horizonte da própria história. Nós ficamos por aqui, até a próxima e um forte abraço.